Ok? Vamos dar início, então, ao nosso debate. Tá? Doutora Samanta, que é uma das debatedoras, já estão acessando. Doutora Nohana está aqui ao meu lado. Doutora Fátima também vai entrar em breve. E doutora Alessandra também. Samanta, Olivia e os trabalhos. Ok, doutora Samanta? Oi, doutora Samanta? Agora Estou ouvindo. Boa noite a todos. Uma grande alegria estar aqui com vocês, compondo essa mesa, né? Apesar de estarmos em mesas diferentes, mas é uma grande alegria. Esse tema de hoje muito me alegra, porque trabalho aqui, né, diretamente com assessoria para imobiliárias, para corretores de imóveis. Então, falar sobre o contrato de corretagem é muito importante, considerando que muitos corretores trabalham na informalidade, né? E isso é preocupante, porque, em razão disso, também muitos precisam, muitas vezes, se socorrer do judiciário para que, então, possam receber a sua comissão ali de corretagem. Então, nesse ponto, a nossa presença enquanto advogados, nessa assessoria aos corretores de imóveis, é essencial, né? É essencial que possamos divulgar a importância do contrato da comissão de corretagem. Muitas vezes, pela ânsia, né, de fechar uma comissão. Ora, quando falamos de corretores de imóveis, estamos falando de profissionais que só vão receber, em regra, né, só vão receber os seus honorários, a sua comissão, se aquela venda se concretizar. Em regra é isso. Então, pela ânsia de muitas vezes querer logo trabalhar o imóvel, querer logo ter aquele cliente ali, aquele imóvel para divulgar, para então procurar um comprador e assim vender, eles então não fazem esse contrato, se preocupam apenas com o instrumento particular, né? Para que depois então possam ir para um instrumento público ou para que é a escritura pública de compra e venda em regra, ou para um contrato de financiamento, que é um instrumento particular, mas com força de escritura pública. Mas fato é que muitas vezes não se preocupam com o contrato de corretagem e estabelecer ali naquele contrato pontos que vamos tratar aqui hoje. Questões muito importantes, cláusulas muito importantes, para que possam, então, assegurar ali a sua prestação de serviços e, principalmente, o recebimento da sua comissão, dentro do percentual acordado. E fato é, gente, que já assisti, né, a muitos corretores de imóveis que acordavam de boca ali, sabemos que existe contrato verbal, né? Mas para prová-lo é muito mais trabalhoso, você precisa, reitero, se socorrer do judiciário, o que não seria necessário se tivesse ali um contrato por escrito. E muitas vezes os corretores sofrem na questão exatamente do percentual dessa comissão, que verbalmente muitas vezes é acordado a 6%, mas considerando que a prática do mercado é de 5%, no momento ali do pagamento da comissão, quando o vendedor recebe o dinheiro, muitas vezes passa a 5%, e aí o corretor discute, fala, olha, mas era 6%, e aí fica aquele, não, o vendedor, não, mas a prática do mercado é 5%, então eu vou te pagar 5%. E isso é muito costumeiro, tá, gente? Então, a nossa presença enquanto advogados, o nosso bate-papo de hoje, né, o nosso debate, o nosso pinga-fogo de hoje é muito relevante para que a gente traga à luz aos corretores que eles não precisam ficar passando por isso, desde que tenha ali, então, um contrato de corretagem. E ainda digo mais, ainda falo sobre um documento que é muito importante também, que ele vem, inclusive, ali
em conjunto com um contrato de corretagem, que é, ou então, como uma cláusula ao contrato de corretagem, que é a autorização de venda, né? Então, o contrato de corretagem em si, ele abarca isso. Então, aqui num primeiro momento, né, abrindo esse pinga-fogo, seria ali, então, um contrato que versaria sobre a autorização da venda daquele imóvel, da comercialização daquele imóvel, da divulgação de fotos. Importante muito lembrar que estamos falando de um contrato de corretagem, seja ele de compra e venda de imóvel, ou seja de locação também, né? Vamos aqui lembrar também das locações, daquele corretor que vai ali captar, né? Que é o termo que se usa no mercado imobiliário, ele vai ali captar muitas vezes uma locação. E mesmo sendo uma locação, é muito importante que haja esse contrato de prestação de serviços, esse contrato de corretagem. Fato é que precisa estar no contrato de corretagem, em regra, tá? Padrão que a gente tem, fora as outras que a gente comenta aqui. Nós iremos comentar aqui. A autorização para comercialização daquele imóvel, qual é o objeto do contrato, qual é exatamente o imóvel que está sendo objeto daquele contrato, que será comercializado, o valor da comissão de corretagem, como já falei aqui, e dados bancários de preferência, muito importante conter também, que é justamente para que não tenha confusão, então, acerca de como que o corretor receberá ali o seu pagamento. E cláusulas muito importantes também. Temos um outro ponto que eu quero já destacar, e aí estou fazendo essa introdução, porque a gente pode pontuar cada um, e à luz, né, da prática dos doutores também e dos estudiosos, conversar sobre esses pontos. Mas fato é que, um ponto muito importante que trago aqui para o nosso debate, a comissão de corretagem, a gente tem na jurisprudência que ela deve ser paga se o serviço foi efetivamente prestado. Então, hoje, temos uma grande discussão no judiciário, que é uma discussão que traz aí uma dor dos corretores, no sentido de que, muitas vezes, o vendedor ele só quer pagar a comissão de corretagem, o proprietário do imóvel, né, que está sendo ali objeto da locação, ele só quer pagar a comissão se efetivamente a venda acontecer, a locação acontecer, se efetivar, né, se ele receber. No entanto, se o serviço foi prestado, a jurisprudência nos diz que o corretor deve receber pelos honorários. Então, se não existir um contrato de corretagem, esse corretor vai ter muito trabalho para, então, provar, porque a venda nem mesmo aconteceu, nem mesmo se efetivou, mas o seu trabalho foi prestado. Então, vejam comigo como é muito importante isso. Um outro ponto também, não só dentro do contrato de corretagem, mas dentro aí dessa intermediação imobiliária por parte dos corretores, é muito importante ressaltarmos que eles tenham ali uma ficha de visitação, comprovando cada vez que eles vão ao imóvel, cada vez que eles levam ali alguém para visitar aquele imóvel, e que tenha ali a assinatura da pessoa que está visitando. Por quê? Para eventualmente também provar, caso ele não receba sua comissão, que ele levou aquela pessoa até o imóvel. Para também provar, vejam, né, hipoteticamente falando, e é um caso concreto que eu trago, né, porque, enfim, é normal, é costumeiro, a questão de um corretor vai lá, apresenta o imóvel para um comprador. Então, Tício, né, leva Mévio para conhecer o imóvel de Caio. E o
aquele, então, Mévio lá, que é o interessado, resolve ir direto em Caio, que é o vendedor, atravessar o corretor, Tício, para negociar, pagar menos no imóvel, deduzindo o valor da corretagem e tirando o corretor da negociação. Se eu tenho um contrato de corretagem entre o corretor e o vendedor, e eu tenho uma ficha de visitação com a assinatura daquele que foi até o imóvel visitar, se eu tenho esses dois documentos e o corretor for atravessado, como que eu judicializo isso para receber a comissão? Eu junto a ficha de visitação, o contrato de corretagem e ainda junto a certidão de ônus reais atualizada, constando o nome ali do vendedor e como comprador aquele que assinou a ficha de visitação. Então, pensem como desse jeito a gente resguarda, prestando uma assessoria jurídica completa para o corretor de imóveis, a gente resguarda que ele esteja ali preparado para o caso de tentar ser atravessado. O que, gente, reitero, doutores, reitero, infelizmente é uma prática do mercado imobiliário, muitas vezes, que as partes tentem atravessar o corretor. O comprador porque tem interesse em pagar menos e o vendedor porque para ele é indiferente. Ele só quer vender o seu imóvel. Então, ele vai receber aquilo mesmo. Se, então, o comprador disser só vou comprar se tiver que pagar menos 5%, e o vendedor, na verdade, não receberia aqueles 5%, que seria pago ao corretor, vocês conseguem visualizar como muitas vezes esse corretor é, sim, atravessado? Então, daí a importância, a relevância do nosso tema hoje, contrato de corretagem. E desse modo, então, fiz aqui minhas considerações iniciais, devolvo a palavra para a bancada presencial e pergunto se querem destacar mais algum ponto sobre esse tema. Boa noite a todos. Agradeço também a oportunidade de participar com todos aqui presencialmente e virtualmente. E como uma jovem advogada, né, eu quero escutar também dos senhores aqui presencialmente e virtualmente também que estão conosco em relação a essa realidade que a doutora Samanta apresentou para a gente, essa realidade da corretagem que a gente encontra. E se vocês já passaram por alguma situação similar, qual foi a saída jurídica também para vocês em relação a esses pontos que ela abordou? Se vocês também querem nos trazer outros pontos que possam ter vivido, né, na prática jurídica de cada um de vocês. E aí a gente está aqui atento tanto ao chat, né, no virtual, no Zoom, como também aqui presencialmente. Eu queria fazer uma pergunta. Ok, pode perguntar. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Eu estava para ir aí, mas acabei por trabalho ficando aqui no escritório. Doutora Samanta, até que ponto uma intermediação é possível o corretor exigir o pagamento da comissão? Qual é o liame, o limite entre a efetivação do trabalho com uma intermediação e aquele trabalho que foi todo feito, mas não chegou a concretizar e é merecedor dos honorários? Qual é o momento para isso? Pergunta perfeita, doutor Cláudio. Boa noite. É uma linha muito tênue. A gente vai precisar provar que o serviço foi efetivamente prestado. Como que a gente prova isso, tá? O corretor, ele fez todo o seu trabalho. Então, ele devidamente apresentou o interessado o imóvel ao interessado, ele fez a visitação. Antes disso, ele tinha já tirado fotos, feito vídeos, feito divulgação do imóvel. Ele levou o interessado ali, o interessado fez uma proposta, o corretor prestou toda a assessoria necessária para a elaboração de um instrumento particular. Esse instrumento particular foi assinado,
que é ali ou a promessa ou o compromisso de compra e venda, e iriam todos, então, ou para uma via de escritura pública ou para uma via de contrato de financiamento. Mas, por algum motivo de culpa das partes, tá? Ou do comprador ou do vendedor, essa venda não se efetivou. Então, vamos para 2 casos hipotéticos. O comprador, apesar das certidões estarem em perfeita ordem do imóvel, não haver qualquer impeditivo ali para aquela venda, o comprador, ele simplesmente desistiu da venda, tá? Da compra. Nesse caso, no próprio instrumento particular, aí a gente sai do contrato de corretagem, né? E a gente vem para o instrumento particular. No próprio instrumento particular, deve ter ali a previsão de uma multa para o comprador, por essa desistência imotivada. Lembrando ainda que, no instrumento particular, pode haver ainda a hipótese da desistência, onde, em regra, tá? A prática de mercado. Se houver a desistência do comprador, em regra, ele perde o sinal, e aí o sinal, em regra, também, prática do mercado, é de 10%, mas pode ser contratado de forma diferente, tá? Mas é a regra da prática do mercado. E aí o comprador perderia, então, esse sinal. Perdendo o sinal, fato é que o vendedor ficou com uma parte do dinheiro, correto? Que ele ficou com pelo menos 10% ou outro valor que tenha sido acordado ali, convencionado, a título de sinal. Então, aí é indiscutível, o vendedor recebeu um valor pelo serviço que foi prestado pelo corretor. Então, é bem mais forte nesse sentido a jurisprudência de que ainda houve ali um pagamento. Então, o corretor, sim, tem direito, nem que seja 5% sobre o valor do sinal, tá? E aí, o que vai mudar isso? O que foi acordado na cláusula do contrato de corretagem. E aí, por isso, tão importante esse tema hoje. O que foi acordado na cláusula do contrato de corretagem? Tem que ser acordado que, no caso de desistência, uma cláusula importante para conter no contrato de corretagem. No caso de desistência do comprador, depois de pago o sinal, o corretor teria direito aos 5% do valor total do negócio, ou o corretor teria direito a 5% do valor do sinal. Então, essa é uma cláusula que não poderia faltar no contrato de corretagem, por exemplo, tá? Vamos para... Sobre esse ponto, alguma dúvida? O exemplo hipotético, não? Eu queria continuar, se a senhora me permite, né, a gente poder trocar umas ideias aqui e tal. Eu queria dizer o seguinte, geralmente a gente tem o corretor representando o vendedor. O vendedor coloca o bem à venda e então tem um corretor trabalhando aquele imóvel. O comprador, ele vai chegar não através de... mais ou menos a base, né? Não através do corretor, mas pelo anúncio, ele vai olhar o anúncio e tal. Então, geralmente, o comprador não tem nenhum vínculo com a corretora e com aquele vendedor. Por que imputar ao comprador alguma pena se ele não tem nenhum vínculo com o corretor e com o vendedor? Por que imputar isso à responsabilidade? Você não acha que seria assim um contrassenso ou uma exigência de uma intermediação, uma penalidade do comprador ele não ter esse direito? Porque ele não tem nenhum vínculo com aquele corretor de imóveis, entendeu? Não sei se eu consegui te explicar a minha dúvida, mas senão eu poderia... Entendo perfeitamente. Vamos lá. 2 pontos, tá? Sobre a sua consideração. Primeiro, o corretor ele pode estar assessorando tanto o comprador quanto o vendedor, tá? Então, muitas vezes temos até o corretor que vem pelo comprador procurar o outro corretor para negociar aquele imóvel. Então, nesse caso, aqui no Brasil, eles dividem a comissão, né? É a prática do mercado imobiliário do Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto, e aí, nesse caso, se o comprador desistisse, ainda teríamos 2 corretores ali que efetivamente prestaram o seu serviço e teriam direito a receber a sua comissão, seu pagamento.
Segundo, e é a linha que eu defendo, tá, gente? E tenho jurisprudência dominante sobre isso do meu lado nesse sentido. E defendo, mesmo assessorando muitas vezes compradores e vendedores, locadores e locatários, mas é o correto segundo a corrente majoritária, tá? Segundo a jurisprudência dominante dos tribunais. Mas, e é ótimo ouvir a sua visão acerca disso, porque apimenta o debate e também traz ainda mais conteúdo, né, para o debate. É importante termos essas visões diferentes mesmo. Mas um primeiro momento seria isso. E aí, do outro ponto, a questão do mas, né, e se o comprador não tem nenhum corretor, por exemplo, né? Ele chegou sozinho. Então, ele chegou diretamente no imóvel, estava lá o anúncio numa plataforma e ele encontrou, e aí é óbvio, ele vai falar. Só que quando ele encontra aquele anúncio, com quem ele fala? É com o corretor. Porque se o vendedor ele está com o corretor, ele contratou o corretor justamente porque não é ele que está comercializando diretamente o imóvel. Então, aí é para deixar aberto mesmo, tá? É pinga-fogo. Poderíamos dizer, então, que esse comprador não tem nenhum vínculo com o corretor, se quando ele chegou, foi o corretor que o atendeu, foi o corretor que prestou a ele todas as informações, foi com o corretor que ele agendou uma visitação, foi o corretor que demandou parte do seu tempo para, então, apresentá-lo ao imóvel, entendem? Então, assim, poderíamos dizer que esse comprador, então, não teve, né? Mas quem é responsável por pagar a comissão é o vendedor. E sobre esse ponto, né, é inegável, assim, o fato de que é o vendedor que está ali dispondo do seu bem e que primeiro, sim, contratou o corretor. Mas o comprador não teria tido nenhuma relação, sabe, o corretor não teria prestado nenhum serviço a esse comprador, né? É importante analisarmos isso. A grande questão, gente, e aí é uma questão que precisamos analisar muito, eu converso muito sobre isso, a corretagem, ela precisa, ela é muitas vezes levada, ela é olhada, assim, o corretor muitas vezes é olhado de uma forma muito não profissional, né, se é que eu posso dizer assim. E isso, muitas vezes, é culpa dos corretores de uma maneira geral. Porque nós temos aquele corretor que é altamente especializado, aquele corretor que ele se dedica, aquele corretor que ele realmente ele presta o melhor serviço, ele entrega o melhor trabalho. Muito baixo, viu? Oi? O som está muito baixo. Está muito baixo? Está baixo para vocês? Quase nada. Está baixo para vocês? Doutor Emílio, verifica no seu computador, por favor, se está até o limite, o máximo. Vê se o senhor me escuta melhor agora. Mexeu aí? Que aqui para mim está normal. Está falando um pouco longe do microfone, talvez, né? Não, para vocês, de uma maneira geral, está normal ou está distante? Eu estou falando... Tudo bem. Porque eu estou falando de frente, doutor Emílio. Doutor Emílio. Para mim está excelente o som está bom. Eu estou entendendo totalmente. Eu não estou tendo dificuldade, não. Para mim está bom. Não sei se os colegas estão assim, mas eu estou entendendo bem. Aqui o som está ótimo também. Tá bom? Doutor Emílio, deve ser seu computador, que deve estar com som baixo. O senhor não tem um fone de ouvido, de repente? De repente ajudaria para ouvir Agora melhor. Melhorou, está melhor. Melhorou? Tá melhor. Então tá Melhorou. bom. Obrigado. Nada, que isso. Então, assim, infelizmente, né? E nós temos esse corretor que se dedica, que presta o melhor serviço, que presta o melhor trabalho, que não faz de qualquer jeito. Ele não está visando só o valor da comissão ao final, ele está visando prestar o melhor trabalho. E nós temos, paralelo a isso, aquele corretor que muitas vezes não sabe, dá a impressão de que não sabe nem o que está fazendo. Por conta disso, o corretor muitas vezes é tão desvalorizado.
né? Então, nós temos aí o Cresce, que atua de uma maneira efetiva, procurando profissionalizar os corretores. Durante a pandemia, tivemos, né, eu pude participar de muitas palestras, inclusive no Cresce, trazendo essa importância da especialização do corretor. Fato é que, muitas vezes, a pessoa que atua ali como corretor não faz só isso da vida, faz várias coisas, aí também vai lá, tira o Cresce, então acaba não sendo um especialista. E isso acaba, muitas vezes, denegrindo, se é que eu posso usar essa palavra, acredito que seja um pouco forte, mas é a impressão que me passa, a imagem daquele bom profissional, daquele bom corretor que presta o melhor trabalho e que, por isso, sim, tem direito a receber o seu pagamento, ainda que o trabalho, que a venda, né, não se concretize. Agora, é claro, é uma questão polêmica, por isso trouxe aqui para vocês, para a gente conversar sobre isso, porque é uma questão muito polêmica, apesar de termos, né, ali a jurisprudência majoritária, né, dominante, no sentido de que ela deve ser paga. Mas pensem só, esse primeiro ponto que eu trouxe, esse primeiro caso concreto, essa situação hipotética que eu trouxe, é até menos, ela é um pouco menos polêmica, porque teríamos aí o vendedor tendo recebido pelo menos o sinal. Então, teríamos um pagamento ali dentro. Vocês concordam comigo? Então, sobre esse ponto, acredito até num direito maior do corretor. E um outro ponto importante para destacar é que, ainda por cima, o comprador aqui não estaria sendo punido, perdendo o sinal, por conta da comissão de corretagem. Ele estaria sendo punido, perdendo o sinal, porque ele se comprometeu, ou ele prometeu, dependendo se foi um compromisso ou uma promessa, àquele negócio. Então, se ele faz um compromisso, e aí nós temos até algumas divergências na doutrina sobre quando seria um compromisso, quando seria uma promessa de compra e venda. E apesar de não ser o tema desse debate de hoje, acho importante a gente destacar, né, para ficar de mais fácil compreensão. Em regra, né, a gente utiliza o compromisso de compra e venda quando cabe o direito de desistência. Aí, nesse caso, o comprador perderia o sinal. Se eu tenho uma promessa de compra e venda, essa promessa de compra e venda, ela pode ser, inclusive, levada a registro. Porque não é prática, porque se ela é uma promessa que vai ser levada para uma escritura ali dentro de um prazo curto, ou para um contrato de financiamento dentro de um outro prazo, às vezes um pouquinho mais longo do que o da escritura, por conta de toda a burocracia para que o comprador consiga ali efetivamente o direito ao financiamento, mas essa promessa, ela em regra, então, se é promessa, não cabe desistência. Então, nesse caso, nós nem teríamos, se não couber desistência no instrumento particular, nem teríamos a possibilidade de desistência do comprador. O contrato deveria ser cumprido. Então, nesse caso, sim, haveria um pagamento, porque o comprador deveria, então, pagar, porque ele prometeu, sem direito de desistência, que compraria o imóvel, tá? Então, nesse caso, o comprador vai ter que pagar. E nessas duas situações que eu citei, ou quando perde o sinal, ou o arras, né, como também é assim denominado, ou se ele tiver que pagar como um todo, adquirir o imóvel por força da sua promessa, por ter prometido sem direito de desistência, nesse caso a gente tem até um valor, tem dinheiro ali. Então, é inegável que se o corretor trabalhou tem dinheiro, ele tem direito a receber. Só que qual é a prática do mercado? Se no contrato de corretagem não tem uma cláusula sobre o sinal, a perda do arras ali pelo comprador e o direito do corretor a receber o seu percentual ou o seu integral a título de comissão de corretagem, fato é que os vendedores na prática não pagam. A pessoa precisa, assim, ser muito, como a gente pode dizer, ser uma pessoa muito correta, muito justa para pagar se isso não está na cláusula. Porque, em regra, o que o vendedor vai falar? Não está escrito, não preciso pagar, não foi efetivado o negócio. Então, daí a importância de
termos uma cláusula no contrato de corretagem que verse, inclusive, sobre a inexecução, ou seja, do negócio, ou seja, sobre a questão da perda do sinal ali e do recebimento do sinal pelo vendedor. Porque, em regra, também, o que acontece, tá? E aí eu estou falando para vocês aqui também da prática do mercado. O que acontece muitas vezes? O vendedor recebe o sinal, tá? E é uma prática correta. O vendedor recebe o sinal integralmente e ele vai pagar o corretor só lá quando ele receber o saldo. Então, vamos lá. Ele recebeu aqui, o vendedor recebeu 10% de sinal na assinatura do instrumento particular. A regra, tá, gente? É claro que pode ser condicionado diferente, mas regra. Assinou o instrumento particular, o vendedor paga, o comprador paga ali o sinal, regra de 10%, ao vendedor. O vendedor pegou esse valor e o comprador vai pagar, então, os outros 90%, em regra, na data da assinatura do outro instrumento. Ou a escritura pública, e aí ele paga os outros 90% à vista, como a gente chama, né? Ou, então, ele vai pagar ali os outros 90%, parte à vista, parte no contrato de financiamento, ou os 90% integralmente, se assim for possível, né? Com o contrato de financiamento. E aí, só então, quando esse dinheiro entra na conta do vendedor, é que efetivamente o corretor recebe a sua comissão. Então, é muito importante que, se assim for acordado, que ainda mais por esse motivo, no contrato de corretagem tenha a cláusula. Por quê? Porque o vendedor, nesse caso, já embolsou os 10%. Agora, vamos conversar. Se esse vendedor está vendendo o imóvel porque está endividado, faço aqui no escritório também muito planejamento patrimonial. E acontece muito. Do vendedor estar colocando aquele bem à venda porque está endividado, porque precisa utilizar aquele dinheiro para pagar suas dívidas, para quitar dívidas de outros bens. Aí pensem comigo. Se ele está vendendo justamente para quitar dívidas, o vendedor segura esse sinal e fica guardando os outros 90%. E, porventura, sem justificativa, o comprador, estando as certidões em perfeita ordem, e motivadamente o comprador desiste dessa compra, não, então, paga os outros 90%, porque ele desistiu da compra. O vendedor que embolsou os 10% vai ter dinheiro, gente, na prática, para pagar o corretor o seu proporcional? Em regra, ele não vai ter. Acontece muito. E aí, o que o corretor vai precisar ter? Vai precisar ter o contrato de corretagem. E aí, para que não fique algo porque qual é a nossa intenção em redigir cláusulas o mais perfeitas possíveis nos contratos? É justamente que, no caso seja necessário judicializar, a gente tenha efetivamente uma cláusula ali incontestável. Então, era incontestável, se tinha uma cláusula ali versando que o corretor receberia a sua comissão, inclusive sobre o sinal, caso a venda não fosse efetivada, é incontestável que ele tem direito a receber essa comissão, correto? Do contrário, não tem a cláusula, vai ter que judicializar, vai ter que provar que realizou um serviço, prestou um serviço efetivo, que a venda não se concretizou porque o comprador desistiu imotivadamente, mas que ainda assim o vendedor embolsou, e fundamentar que ele tem direito a receber, mesmo não tendo um contrato de corretagem, ou mesmo tendo um contrato de corretagem sem que possuísse essa cláusula. Então, trago aqui essa reflexão, é óbvio, escolhendo um lado, mas escolhendo um lado propositalmente, né? Que é para trazer aí à luz e também os posicionamentos contrários, tá? Então, abro mais uma vez aí perguntando se sobre esse ponto alguém quer falar alguma coisa ou tem alguma dúvida. Samanta, Daniel, realmente o que você expôs, né? Está bem regulamentado no capítulo 13, né, do Código Civil Brasileiro,
né? O ponto mais polêmico é justamente o artigo 727, né? Que diz que se por não haver prazo determinado o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente como fruto da sua mediação, a corretagem será devida, né? Então, esse é o ponto mais polêmico desse capítulo. Muitas vezes, nós, advogados, somos procurados como corretor e como advogados, né? Então, é comum, eventualmente, chegar um cliente do escritório e falar: Daniel, eu quero que você venda o imóvel, mas eu não vou te dar contrato de exclusividade, né? Mas, se a venda for feita por corretor, eu quero a tua assistência, né? Então, é uma situação que eu tento convencer, lógico, fundamentado no artigo 727, mas nem sempre eu convenço. Então, o que eu sugiro, normalmente, é que ele anote rigorosamente todas as visitas, quem foi o corretor, o nome completo dele, né? E quem é o visitante. Porque, às vezes, o corretor leva um candidato, essa venda não se realiza, e 6 meses depois, 1 ano depois, ele vem com outro corretor ou vem sozinho, a venda se concretiza, né? E aí aquele primeiro corretor acaba tomando ciência, conhecimento que foi feito a venda com um candidato que ele levou e vai cobrar judicialmente e, se comprovar, vai ganhar, né? Então, é lógico que o contrato escrito normalmente não dá problema, né? Somente quando tem exclusividade, mas é muito comum os vendedores não querem dar exclusividade para ninguém. E ainda dizem que o corretor que vender leva a comissão, né? E ele acaba não se cercando dos cuidados. Mas, como ele quer ter assistência de um profissional, normalmente somos nós, advogados, a gente passa esse tipo de orientação para resguardar, né? Só para pimentar um pouco. Muito bom. Inclusive, é muito importante também destacar que o contrato de corretagem ele deve acontecer, inclusive, quando não existe a exclusividade. A exclusividade nada mais é do que uma cláusula a mais no contrato de corretagem. Então, pode haver ali, o contrato de corretagem é o quê, gente? Nada mais é do que o contrato de prestação de serviços. Então, se faz ali o contrato de corretagem porque você está prestando aquele serviço ao cliente. O que vai constar ali só é uma cláusula de que o contrato é feito sem exclusividade. E, em regra, se coloca também o quê? Um prazo. Esse contrato de prestação de serviços tem prazo de validade de 180 dias, de 12 meses, enfim, as partes convencionam ali o prazo que aquele contrato de corretagem irá vigorar. E aí, na cláusula da exclusividade ou não, tem-se, então, que ou esse contrato é firmado com cláusula de exclusividade ou esse contrato é firmado sem cláusula de exclusividade. Mas é muito importante, porque ter o contrato de prestação de serviço justamente para que não haja essa discussão e essa informalidade, porque a grande preocupação, a minha grande preocupação, né, é justamente essa que eu trago aqui, que eu compartilho com os doutores, é justamente essa informalidade que muitas vezes o mercado imobiliário é tratado, né, e não pode. Então, essa questão do contrato de corretagem, a ficha de visitação, dentro do contrato de corretagem, ele colocar a cláusula da autorização de venda. Muitos até têm a prática de ter o documento da autorização de venda até em separado. Muitas vezes, na prática, né, do mercado, muitas vezes o corretor vai lá, capta o imóvel, aí na hora que ele capta o imóvel, por ser mais prático, né, do que um contrato, ele já tem ali formado uma autorização de venda, que o vendedor já assina ali na hora, mas ainda assim é importante que tenha um contrato de corretagem. Essa autorização de venda, tá? Se ela for bem redigida, muitas vezes as imobiliárias usam já um termo de autorização padrão. Então, imprimem vários, né? Colocam lá, é mais prático, colocam lá à disposição do corretor e o corretor só pega, então,
aquela ficha, muitas vezes fica como uma ficha ali, e ele já leva, tem as lacunas ali, então ele marca lá o campo, né, a assertiva, se é sem exclusividade ou com exclusividade. O prazo de validade, tem o tracejado lá, ele só bota em quanto tempo. Isso acaba... Pode falar. Inclusive, tem até a pergunta da doutora Luciana Martins, agradecendo pelo debate e perguntando por quanto tempo um corretor fica vinculado a um negócio quando não há previsão em contrato. Aproximou as partes e a negociação se realiza posteriormente sem a participação do corretor. Então, é um ponto, eu volto àquela questão, esse é um ponto importante sobre aquela questão que eu destaquei no início. É muito importante, e estamos falando aqui de contrato de corretagem, justamente para trazer à luz a importância de cada cláusula. E aí, se eu tenho um contrato de corretagem sem essa cláusula do prazo de validade, é um grande perigo. Por quê? Porque eu volto àquela questão. Eu vou ter que, muitas vezes, judicializar uma questão que era desnecessário litígio. E aí, qual é a regra? Não tem contrato de corretagem ou o contrato de corretagem é omisso quanto ao prazo, vai valer o quê? O corretor apresentou o comprador, o vendedor, aquele imóvel do vendedor, e aí passa um tempo, aí o comprador não adquire naquele momento com o corretor. Passa um tempo e o corretor descobre que, na verdade, aquele comprador comprou o imóvel comprou aquele imóvel diretamente com o vendedor, ele tem o direito de judicializar e, inclusive, requerer ali a sua comissão de corretagem. Mas ele vai judicializar e ele vai ter que provar, ele vai ter que juntar ficha de visitação, ou então ele vai ter que juntar provas. Gente, a maior preocupação minha, quando comecei a ver alguns compartilhamentos de que print de WhatsApp valeria como prova judicial, foi porque muitos corretores falavam para mim, eu falava assim, gente, cadê o documento assinado? E aí o corretor falava assim para mim, não, doutora, tá tranquilo, eu tenho print do WhatsApp, printei toda a conversa no WhatsApp com o cliente. Isso é informalidade. Precisamos parar de saber, assim, aí o ponto, né? Eu entendo a dor, né, do corretor e do mercado, de que o corretor precisa de celeridade, precisa de agilidade, porque tem outro corretor. Se o imóvel não está em exclusividade, então é uma loucura. O corretor passa um sufoco, porque ele precisa vender antes que o outro venda. Essa competição, né? E aquilo, a preocupação do corretor de, poxa, estou trabalhando e só vou receber se efetivamente o negócio se concretizar, então eu preciso vender antes, eu preciso vender rápido. E por conta disso, acabam muitas vezes tratando o negócio muito informal. E aí cai nessa situação de que não tem ali provas suficientes, não tem uma ficha, uma autorização de venda, não tem um contrato de corretagem, não tem uma ficha de visitação, só tem o quê? Print do WhatsApp. E aí pensemos nós, enquanto advogados, né, que estamos acostumados com o judiciário, quanto tempo a gente vai levar, muitas vezes, num contrato, numa ação de cobrança de comissão de corretagem, em que eu não tenho um contrato de corretagem, eu não tenho uma autorização de venda, eu não tenho uma ficha de visitação, eu só tenho prints do WhatsApp, uma mensagem de alguém falando para o comprador de que sim, pode vender o meu imóvel, gente, muitas vezes áudio, muitas vezes sendo falado ali, tratado por áudio. Então, pensemos nós, como isso fica como isso prolonga uma discussão no judiciário, né? E que nós temos que entupir a inicial e os eventuais recursos com jurisprudência, com teses, e realmente ali buscar socorrer o corretor. Vai vencer? Vai vencer, mas efetivamente quanto tempo se levou, né, para que o corretor efetivamente recebesse pelo seu trabalho, quanto estresse ele não passou, né, de saber que trabalhou e não recebeu e tem que contratar um advogado para judicializar, quando, na verdade, isso teria sido resolvido com um contrato de corretagem,
com uma ficha de visitação, com uma autorização de venda. Então, para fechar sobre essa questão que a doutora Luciana perguntou, quando não há previsão? Quando não há previsão, vai ter que provar que vendeu o imóvel e que tem o direito a receber. Agora, vamos pensar que não tem uma previsão, tá? Vamos trazer aqui, de novo, analisar de uma maneira geral, uma visão mais ampla. Então, um caso hipotético de que um corretor não fez um contrato de corretagem, não pegou uma autorização de venda, fez uma ficha de visita ou fez um contrato de corretagem. Vamos entrar bem ali no caso da dúvida da doutora Luciana. Tem um contrato de corretagem sem prazo. Não está dizendo que é por prazo indeterminado, porque se a cláusula estiver dizendo que é por prazo indeterminado, é um prazo, correto? Prazo indeterminado é prazo indeterminado. Então, tá ali. Agora, se não tem nada falando sobre prazo, tá? E esse corretor, então, apresenta ali um potencial cliente, um imóvel para um potencial cliente, um imóvel de um cliente para um potencial cliente. E aí o comprador, então, o possível comprador, fala que se interessa, mas que no momento não tem condições financeiras, ou que vai estudar melhor a proposta e não fecha o negócio. 2 anos depois, o comprador vai diretamente no vendedor adquirir o imóvel. E o corretor fica sabendo, então. E aí, gente? O que a gente vai fazer? É uma questão muito polêmica. Por quê? O corretor, primeiro ponto que a gente tem que analisar. Durante esses 2 anos, o corretor, primeiro ponto, continuou divulgando aquele imóvel? Ou ele deixou o imóvel cair no esquecimento na sua carteira? Por quê? O corretor pode ter anunciado o imóvel ali numa plataforma, no momento, ali pelo período que o comprador veio, e depois simplesmente ter parado de comercializar o imóvel, ter parado de divulgar. Fato é que muitos imóveis são mais difíceis de vender, então, muitas vezes o corretor foca nos imóveis de tiro certo, né? De retorno mais rápido, aquele que está funcionando melhor, e cai no esquecimento aquele imóvel. 2 anos depois, volta o comprador, como sabia onde era o imóvel, tocou direto no interfone. Vamos supor que o vendedor estivesse lá. Ou, o que acontece muito, vai na portaria, porque porteiro não tem creche, mas o que tem porteiro vendendo imóvel por aí não está no gibi. E aí ele procura o porteiro, e o porteiro tem o contato do proprietário. E aí o porteiro faz a intermediação imobiliária, porque, na verdade, o comprador já conhecia o imóvel. Às vezes ele só quer ver mais uma vez, porque ele realmente se interessou e agora ele tem o dinheiro para comprar. E aí o comprador liga direto para o proprietário e o proprietário fala assim para ele, te dou um troquinho aí, dá às vezes uns 50, 100 reais, R$1.000 pro porteiro. E o porteiro abre lá então e mostra o imóvel. Às vezes a chave fica com o porteiro, porque o vendedor não reside ali próximo. Gente, estou falando para vocês de prática de mercado, tá? Que acontece. E aí o porteiro mostra, e aí o comprador compra. Quem apresentou o imóvel há 2 anos atrás? Por onde esse comprador ficou sabendo desse imóvel? Pelo corretor. Questão polêmica, que aí, nesse caso, vai ser muito trabalhado em tese para defender a comissão desse corretor judicialmente. Apesar dele não ter trabalhado o imóvel durante os 2 anos, que provavelmente vai ser tese de contestação do vendedor para não ter que pagar a comissão, apesar de não ter trabalhado o imóvel por 2 anos, o que eventualmente responderia em réplica esse corretor? O comprador conheceu o imóvel pelo meu trabalho. O comprador conheceu o imóvel porque eu divulguei, porque eu apresentei. Então, é uma questão muito polêmica, por quê? Porque não tinha uma cláusula com prazo de validade de prestação de serviços.
E aí, são esses pontos que precisamos entender a importância da cláusula do prazo. Agora, se ainda assim que tem o prazo, tá? É importante também que tenha uma cláusula falando sobre que foi o corretor que apresentou, o que eu faço muito é amarrar a cláusula na ficha de visitação. Criar uma cláusula ali que deixe claro que a cada potencial cliente apresentado pelo corretor ao vendedor, devidamente comprovado através de ficha de visitação, devidamente assinado, aquela comissão é devida ao corretor a qualquer tempo. Aí eu acho justo e digno que não se abarque só o prazo de validade. Por quê? Porque o comprador efetivamente conheceu através do serviço do corretor. Agora, trago um outro ponto. Muitas vezes, não foi pelo trabalho do corretor. Aí eu defendo o corretor o tempo todo, né? Então, também vou trazer aqui o contraponto. Muitas vezes, por ter um corretor, o proprietário recebe um contato e passa para o corretor. Fala, olha, recebi aqui, o porteiro me passou aqui esse contato, ou então uma pessoa entrou aqui em contato comigo, dá uma ligada aí e vê. Nesse caso, esse comprador conheceu o imóvel pelo trabalho do corretor ou conheceu o imóvel porque o comprador lhe passou o contato de alguém que estava interessado? É um outro ponto que vai ser discutido. E aí a gente volta ao ponto inicial, que eu entrei já expondo, que ainda assim o corretor prestou o serviço. Porque se... Aí a minha tese, tá, gente? E aí eu gosto de ouvir também as posições contrárias. Mas, nesse ponto, ainda assim, para mim, é digna a comissão do corretor. Porque, mesmo que o contato tenha vindo pelo vendedor, pelo proprietário do imóvel, o proprietário do imóvel não quis se dar ao trabalho de fazer o contato com o comprador, tendo delegado, então, essa função para o prestador de serviços, ou seja, para o corretor. Então, ainda assim, foi o corretor que prestou o trabalho, que prestou o serviço. Tá? Então, Samanta, pode falar. eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão de exclusividade. A exclusividade, pelo que eu li aqui, ela diz que durante aquele período de exclusividade do corretor, qualquer venda que for feita fora daquele corretor, ele teria direito à comissão, à intermediação. Existe alguma forma de mitigar essa questão da exclusividade ou não tem como? A pessoa que tem exclusividade vai ficar com a exclusividade durante aquele período? Ela vai ficar com a exclusividade. Qual é o que o proprietário do imóvel precisa fazer? Se ele for procurado por qualquer interessado na compra do imóvel ou por outro corretor, ele precisa apresentá-lo ao corretor que tem a exclusividade. Sob pena de pagar a comissão para o corretor que lhe procurou e ainda pagar a comissão para o corretor que tem a exclusividade. Mas, em regra, o que é feito? O corretor que tem a exclusividade, o proprietário passa lá, então, o contato, e aí o corretor que tem a exclusividade negocia, muitas vezes, prática de mercado, né? Negocia com o outro corretor que tem o comprador e eles dividem a comissão. Mas fato é que ele tem que receber a sua comissão. Ele tem que negociar o imóvel porque ele tem essa exclusividade. Não tem como, não tem. É porque eu já vi um caso de que a pessoa tinha exclusividade, chegou uma pessoa totalmente, até do outro estado, que falou assim: eu estou querendo comprar um apartamento em Copacabana e tal. Aí, no caso, o corretor tinha exclusividade. E aí, não pôde, eu aconselhei a não fazer o negócio enquanto tivesse a exclusividade, porque senão teria que pagar 2 vezes. Então, é dessa forma, então, não tem como mitigar essas questões. Não tem, mas o proprietário não precisa pagar 2 vezes. É isso, prática de mercado. Não, aí ele vai. O corretor divide a comissão, né? Mas precisa ser levado o negócio para o corretor que tem a exclusividade. Tá. Muito obrigado. Comentando essa questão que o Cláudio levantou. O Cláudio, o artigo 726, no final, né, ele diz que... Bom, o artigo diz que
o 726, iniciando e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Mas, se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação. Agora vem o salvo se comprovada a sua inércia ou ociosidade. E aí é aquela situação que a doutora Samanta colocou. Ele tinha exclusividade, mas provou que ele deu publicidade, que ele anunciou, né? Então, o 726 traduz bem essa... Jogar nisso é difícil depois, porque o cara vai falar, não, eu anunciei, eu estava aqui, estava lá no meu site e tal, é complicado, mas tudo bem. Mas essa questão que a gente conversou, né, até sobre o outro ponto, ele precisa provar não só que estava no site, mas que estava sendo bem... Porque ele pode estar no site, o site ter 20 páginas e o imóvel está lá no final da página 20 há 2 anos, né? Então, foi o que a gente falou. Ele vai ter que provar que, efetivamente, por mais que ele pode não estar trabalhando ali todo dia mais no imóvel, porque o imóvel pode ser de difícil venda, né? Então, ele dá prioridade a outros. Mas fato é que ele precisa estar à disposição. A questão também dele se opor à venda imotivadamente, né? Então, só porque ele quer o valor integral, estaria aí nesse salvo, né, do artigo. Ele quer a comissão integral, então ele começa a recusar qualquer outro corretor que chega, porque para ele não faz sentido vender aquele imóvel recebendo metade da comissão, ele quer receber a comissão integral. Então, ele começa a dificultar a negociação, a comercialização daquele imóvel, né? A venda daquele imóvel. Então, também é um outro ponto que entraria aí nesse salvo. Mas fato é que ele tem a exclusividade, ele está trabalhando o imóvel, ele precisa ser apresentado ali entre as partes. O problema é o salvo lá na justiça, né? Provar esses salvos todos, né? Salvo, tem que ir lá bater na justiça, enquanto isso você está discutindo lá essas questões. É a questão do litígio, né? Que a gente falou, vai levar para litígio uma questão que, assim, aí nesse caso, ia judicializar. É muito mais simples, realmente, dizer para o cliente, olha, eu tenho um corretor, né? Vai dizer, olha, não, você tem um corretor que tem exclusividade, então você tem que ir lá no corretor que tem exclusividade, né? Agora, fazer outra pergunta. O advogado que trabalha e faz uma corretagem de imóveis, porque o cliente quer vender o apartamento, você faz o inventário, aí eu falo assim, agora eu vou botar um imóvel para vender, você pode me ajudar, doutor? Aí você vende aquele imóvel, você trabalha como um corretor. Isso tem alguma divergência entre ser o advogado e atuar nesse tipo de situação também? É uma pergunta bem de pinga-fogo essa. Me jogou no fogo agora aqui. Eu não estou nem na bancada presencial e acabei de ser jogada no fogo. Vai ter porque eu aproveito essas coisas para ver o dia a dia, como é que a gente vai viver no dia a dia, entendeu? Porque aqui no escritório, eu faço inventário, trabalho muito com inventário, aí falo assim, eu quero vender o imóvel. Aí eu falo, eu vou vender, eu cobro lá os meus 5% e tal, dou assessoria, aí completo a venda com assessoria e tal, mas até que ponto o advogado também funcionar como corretor, tem algum problema ou não tem, ou sei lá. Oi, Cláudio. A corretagem de imóveis, né, o corretor de imóveis, é uma profissão regulamentada. Então, se o advogado fez o inventário e ele é um corretor devidamente inscrito no PS, não vejo impedimento nenhum para ele fazer a venda. Entende? Então, o que a gente discutiu aqui são justamente esses casos polêmicos, principalmente quando não tem contrato, né? E aí, cria essas situações, essa que a Luciana colocou aí, que é muito comum, né? O corretor faz uma aproximação, não gera negócio, e 1 ano depois, ou 2 anos depois, o negócio se realiza porque as partes se encontraram e realizaram por conta própria. Então, qual é o limite do tempo? Né? Tudo isso é questão de prova, questão de discussão. Né? É isso aí. Eu vou aproveitar só esse parênteses para informar para vocês que amanhã tem a 2ª aula do professor Haroldo Lourenço. Olha! Contratos e ações locatícias. Quem desejar pode se inscrever também. As aulas do doutor Haroldo são imperdíveis, tá? E também, no dia 5 de maio,
tem um convite especial para todos os associados, tá? Nós vamos colocar um retrato do nosso ex-presidente Sidney Seixas de Santana, que está aqui presente, tá? Às 18 horas, e aguardamos a presença de todos, né? Vai ter um coquetel, e a gente tem muito que celebrar, porque a gestão do Sidney foi num momento muito especial, né? De pandemia, muito complicado, e tem um valor muito grande para todos nós. Ok? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Sobre esse ponto até da questão, né, do advogado vender, né? Eu brinquei aqui, me colocou no fogo mesmo, porque é pinga-fogo, né? Mas é uma questão muito importante para se levantar, tá? Falo muito sobre isso e é muito importante que a gente tenha a consciência, enquanto advogados, que nós não podemos fazer intermediação de imóveis, né? Nós não podemos comercializar. Na nossa profissão, a gente pode prestar assessoria jurídica nas intermediações, na compra e venda, nas locações, mas nós não podemos entrar no exercício do corretor. Seria exercício legal da profissão. Assim como se alguém, um bacharel, por exemplo, né, não é devidamente inscrito nos quadros da OAB, se ele resolvesse também advogar, né, se apresentar ali, ele pode nem se apresentar como advogado, mas ele começa a advogar. Então, não pode, e que é uma preocupação muito grande, porque hoje em dia a gente tem a advocacia extrajudicial, que você não precisa ali efetivamente da inscrição na OAB para poder judicializar, mas você precisa da inscrição da OAB para advogar. Então, assim também, para comercialização dos imóveis, precisa estar inscrito no CRES, né, nos quadros do CRES. O que acontece muito, e aí é uma linha tênue que deve ser observada por nós, advogados, né, no sentido de que, o caso que o doutor Cláudio levantou, a questão de o advogado está ali no inventário, né, ele realizou ali um inventário, está no curso, e muitas vezes um imóvel ali precisa até ser colocado à venda dentro de um inventário judicial, muitas vezes, justamente para pagar os custos finais, porque precisa pagar o ITB, o ITD, né? Enfim, os impostos precisam ser pagos e as custas também do cartório para averbar até o formal de partilha, que vai ser expedido com a conclusão do inventário. Só que a grande questão é, o advogado não vai poder começar a anunciar esse imóvel, ele não vai poder comercializar esse imóvel. Então, daí é o trabalho do corretor, de colocar o imóvel à venda, de comercializar o imóvel. Agora, se caso hipotético, né, que é uma linha muito tênue, nós precisamos prestar muita atenção para não invadirmos o exercício da profissão do corretor, tá? E é muito delicada essa questão. Vamos supor que o próprio proprietário tenha ali alguém para comprar esse imóvel. Um vizinho que está interessado no imóvel e ele sabe, ele tem alguém ali para comprar o imóvel, tá? Desde que o advogado não preste os serviços de comercializar o imóvel, tá? Então, é aquilo, né? Eu bato muito na tecla de que para toda comercialização a gente precisa do corretor de imóveis. Eu defendo essa linha. Porque é o corretor de imóveis que vai saber fazer o estudo de mercado. Daí é importante a gente ressaltar isso, a importância do corretor. Ele não pode ser atravessado porque ele é o profissional importante. É ele que é o especialista nesse momento para fazer a negociação. Então, o corretor vai fazer o estudo de mercado, o corretor vai, e através do estudo de mercado, identificar qual é o melhor valor para a venda daquele imóvel. Então, nesse momento, eu, Samantha, defendo a tese de que deveria entrar, sim, um corretor de imóveis para fazer esse estudo de mercado, para poder fazer essa negociação, porque o comprador vai querer negociar, ele vai querer negociar pontos do negócio que a gente que é advogado sabe negociar? Sabe, mas até que ponto eu não estaria entrando no exercício do corretor, da profissão do corretor, sabe? Então, a gente, como advogado, tem que tomar muito cuidado para realmente não invadir nesse momento, porque é uma linha muito tênue, repito, entre estar advogando, estar prestando uma assessoria jurídica para a venda desse imóvel do inventário
e entre estar invadindo a profissão do corretor de imóveis, né? E aí, então, entrando no exercício ilegal da profissão. Então, é um ponto muito delicado que merece muita atenção e eu, particularmente, defendo que entrou negociação de compra e venda de qualquer natureza, o corretor precisa ser convocado porque é a profissão dele, tá? Meu posicionamento particularmente. Ok. Já está chegando ao término, né? Antes de encerrar, eu gostaria de parabenizar os aniversariantes do mês de abril, né? Nós temos o Dr. Sérgio Martins, Kátia Davi, Patrícia Pacheco, Vera Lúcia Gomes, professor José Ricardo Pereira Lira, nossa ex-presidente Ângela Maria Soares da Conceição, nossa grande amiga Edmir, José Chaves, Lúcia Pacheco, Lúcia Bispo, Cristiana Mendes, Marcele Santos, Dr. Mário Antônio Brandão Reis, Regina Tereza Rezende, Débora Sacramento, Raul Pimentel, Fernanda Almeida, Sérgio Murilo Pinheira Simões, nosso ex-presidente, Alciema Lage, Sônia Maria Guimarães Ferraz, José Maurício Neto e Rosane Zarcon, tá? E vamos passar, Carol, a nossa vinheta e depois a presidente faz o encerramento. Pode ser? Isso. Lembrando que ontem foi aniversário do Dr. Silvio Capanema, né? E do nosso também grande colaborador, ministro Fux. Tá? Em homenagem ao Dr. Silvio Capanema, nós vamos colocar aí. Saudade do nosso patrono. Esse deixa saudade, né? Tinha um coração grande e muitas outras qualidades, adjetivos para ele. Boa noite a todos. Eu estou aqui trabalhando, tá? Só não apareci, mas estava nos bastidores. Eu vim para parabenizar os palestrantes do Pinga Fogo, que eu estava vendo que um sucesso. Meus parabéns. A meu vice-presidente, doutor Daniel Martins, doutora Nohana e doutora Samanta, que está aí nas redes sociais, na videoconferência. Nós vamos começar esse mês de maio uma campanha muito especial, que a cada associado que trouxer uma pessoa jurídica, não é física, a campanha só é válida para PJ, no mês que ela trouxer a pessoa jurídica, vai ter isenção daquela mensalidade do mês de prêmio, para incentivar todo mundo a trazer pessoa jurídica para a BANI. Porque as pessoas jurídicas fomentam os negócios, abrem mercado e também patrocinam os nossos projetos, que não são poucos, são muitos projetos. Tá? Então, essa campanha vai começar no mês de maio. Quero ver todo mundo trabalhando para trazer pessoas jurídicas, porque eu quero premiar muita gente aqui, tá bom? Uma boa noite a todos. Eu acho que está encerrado os trabalhos de hoje. Só para encerrar, que a doutora Samanta lembrou aqui, quem quiser procurá-la, que ela faz parte da Comissão de Registros Públicos da BANI. Isso. E tem uma nova associada que entrou ontem, doutora Isabela, e já está aqui. Então, parabéns, seja bem-vinda. Parabéns, doutora Isabela. E também gostaria de avisar vocês e lembrar que nós temos 15 comissões funcionando e temos 15 comissões funcionando e que nós vamos começar uma semana aí de seminários e palestras de segunda a sexta com essas comissões que a gente vai anunciar em breve. E também gostaria de lembrá-los com os avisos aqui, né, que nós vamos ter um dia muito solene na BANI, que é o dia 5, que vai ser no dia 5/5, às 18 horas, que é a foto do nosso ex-presidente, o nosso agora conselheiro nato, doutor Sidney Seixas de Santana,
meu antecessor, que me preparou para estar aqui. Não é verdade? E ele vai nos oferecer um coquetel delicioso. Então, não percam, porque vai ter Prosecco. Um beijo para todos. E não vamos esquecer que nós temos o curso do Dr. Haroldo, que é um curso híbrido da mentoria, amanhã, das 17 às 19 horas, sobre contratos e ações locatícias. E nós temos também hoje a entrega da carteirinha, que eu faço questão, meu vice-presidente, que você seja a pessoa que faça essa entrega para o mais jovem associado da ABAME, o doutor João Fernandes Filho, que vai receber. Eu regresso na banca. Eu sou fundador da banca. Aí pedi uma carta no mês de outubro de 2021. Aí o doutor Daniel, amigo de longa data, evidentemente acarinhou o meu coração. E ao carinhar meu coração, eu estou aqui regressando novamente na banca, que é a casa dos advogados. Mas a casa dos advogados, e quando diz que é casa dos advogados, é porque existe uma união desses advogados. Existe uma família trabalhando em prol à advocacia, em prol aos textos legais existentes no país. Somente isso. O Daniel tem que se virar lá e a gente também, ó. Vamos lá. Veja a galera também. A família Band. Mais algum anúncio aí? Estou esperando você se associar, tá? Ela. Obrigado. Doutora Ilma, também gostaria de consignar a presença da doutora Ilma, minha sócia do escritório, e uma advogada muito importante, muito competente e muito experiente, que eu tenho a honra de tê-la como minha sócia no escritório. Seja muito bem-vindo e se associe, tá? Porque pisou aqui, eu não perdoo, tem que se associar. Com certeza. Um beijo para todos e uma boa noite. Vai ter lanchinho, a gente tem que correr para o lanchinho.